Você tem 24 anos e acabou de sair da Academia Nacional de Polícia em Brasília. Sua carteira funcional ainda parece nova demais para o peso que carrega. Você fez o juramento com a mão levantada e a voz firme. Acreditou em cada palavra. Proteger e defender. Cumprir a lei. Servir com integridade. 6 meses depois, você está lotado na Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo, lidando com casos de fraude que levam 18 meses para avançar e quase sempre terminam em multas que os investigados pagam com o próprio dinheiro do esquema. Seu supervisor tem 50 anos, já passou por 2 divórcios e dirige um Gol 2008. Ele está na PF há 26 anos. Você pergunta por que ele nunca chegou à chefia. Ele diz que quem chega à chefia deixa de fazer o trabalho de verdade. Na hora, você ainda não entende o que ele quer dizer. A primeira rachadura aparece numa quarta-feira. Você participa de uma força-tarefa conjunta com a Polícia Federal, a Polícia Civil e a Polícia Militar, rastreando uma rede de tráfico ligada ao Porto de Santos. Foram 3 meses de vigilância, interceptações e informantes. Você ajudou a montar um caso que poderia derrubar 40 pessoas. No dia anterior à operação, tudo é adiado sem explicação. Apenas adiado. 2 semanas depois, você vê no noticiário que o principal alvo foi executado. A rede se dissolveu. Ninguém foi preso. Seu chefe não parece surpreso. Você pergunta o que aconteceu, mas ele apenas te olha como se você ainda fosse ingênuo demais para entender. Depois muda de assunto. Aos poucos, você começa a notar um padrão. Casos que deixam de andar. Evidências que somem no processamento. Informantes que desaparecem antes de testemunhar. Durante um bar depois do expediente, você comenta isso com outro agente novato. Ele manda você tomar cuidado com o que anda percebendo. Diz que existe o trabalho que venderam para vocês na academia e existe o trabalho que realmente acontece. Você acha que ele está sendo cínico, mas não está. Ele só chegou antes de você nessa conclusão. A proposta vem de um agente chamado Carvalho, 15 anos de casa, relógio caro, terno alinhado, fala calma demais para quem sabe exatamente o que está fazendo. Ele te chama para um almoço num restaurante onde os pratos principais custam R$ 200. Diz que está de olho em você. Diz que você é atento, inteligente e não parece ser do tipo que vai desmoronar quando a realidade bater. Então ele pergunta se você já reparou como alguns agentes vivem melhor do que o salário permitiria. Você reparou. Ele pede outra bebida e diz que o sistema não foi feito para funcionar como ensinaram na academia. Foi feito para parecer que funciona, enquanto por dentro serve interesses que não têm nada a ver com justiça. Ele não te oferece nada concreto naquele momento. Só planta a ideia, paga o almoço e vai embora. Naquela noite, de volta ao apartamento, você olha em volta e vê uma vida apertada demais para quem sonhou tanto em chegar ali. Um quarto, móveis baratos, contas acumulando. Você ganha bem no papel, mas sua rotina não parece refletir isso. O aluguel pesa. A cidade pesa. Seus amigos da faculdade parecem estar avançando mais rápido do que você. O distintivo pesa mais do que há 6 meses. 3 semanas depois, Carvalho volta. Dessa vez é específico. Um caso de drogas. Você tem provas contra um intermediário chamado Tiago. O primo dele está disposto a pagar R$ 15.000 para que o inquérito desapareça da forma certa. Não o flagrante. Não a prisão. Só o suficiente para contaminar a cadeia de custódia e encerrar tudo por falha técnica. Sua parte seria 5.000. Carvalho fala como se estivesse descrevendo um procedimento burocrático, calmo, objetivo, quase profissional demais. Você diz que precisa pensar. Ele responde que tudo bem, mas não por muito tempo. A oferta expira quando Tiago for julgado. Você passa a noite em claro. Pensa no juramento. Pensa nas contas. Pensa no supervisor com o Gol velho, que fez tudo certo a vida inteira e não tem quase nada para mostrar. Pensa em quantos casos já morrem por tecnicalidades de qualquer forma. Pensa em como o sistema parece quebrado antes mesmo de você tocar nele.
Você decide que não vai fazer isso. Tem certeza disso. No dia seguinte, o câmbio do seu carro quebra. O conserto custa R$ 3.200. Você não tem esse dinheiro. Tem pouco guardado e um cartão já comprometido, sentado na oficina, sentindo o cheiro de óleo queimado no ar, ouvindo o som baixo de uma televisão qualquer na recepção, você pega o celular e manda uma única mensagem para Carvalho. Ok, o arquivo some numa quinta-feira. Você é o último a manuseá-lo. No setor, ele nunca volta. Você registra um relatório dizendo que devolveu tudo corretamente. A cadeia de custódia fica com uma lacuna. O procurador da República fica furioso, mas não há o que fazer. O caso perde força. Tiago sai. 2 dias depois, você encontra um envelope dentro da mochila. R$ 5.000. Você conta 2 vezes, depois vai à oficina e paga em dinheiro. Você espera sentir culpa, espera sentir nojo, espera sentir medo. Mas o que sente é alívio. E isso é pior, porque significa que alguma parte sua já vinha justificando essa escolha há tempo demais. 5 semanas depois, Carvalho traz outra tarefa, depois outra, depois mais uma. Primeiro são pequenas coisas, um arquivo que deixa de seguir adiante, um telefonema que você não faz, um mandado que anda devagar o suficiente para dar tempo de alguém ser avisado. Você não se vê como criminoso, apenas como alguém que ficou um pouco menos eficiente do que antes. O dinheiro começa a se acumular. 6 meses depois daquele almoço, você já ganhou R$ 40.000 por fora. Você se muda para um apartamento melhor. Nada espalhafatoso. Apenas um lugar onde tudo funciona e ninguém ouve a briga do vizinho pela parede. Compra um carro melhor. Diz para as pessoas que conseguiu economizar. Elas acreditam porque é mais confortável acreditar do que perguntar de verdade. Carvalho passa a te apresentar a outros nomes. Martins, Barbosa, gente de outras pontas, de outras engrenagens. Eles falam sobre casos como executivos falando de oportunidades. Risco, retorno, custo, investimento. Aos poucos, vocês deixam de agir como policiais e passam a agir como um mercado paralelo. A corrupção deixa de parecer um desvio moral e começa a parecer apenas um método. Fica cada vez mais fácil racionalizar. Um traficante sai porque um arquivo sumiu. E daí? Talvez voltasse para a rua em pouco tempo mesmo. Uma prova desaparece. Provavelmente o cara era culpado de outras coisas também. Você repete para si mesmo que não está criando injustiça. Só está redirecionando um sistema que já nasceu falho. Sua irmã te liga para dizer que está orgulhosa de você. Diz que você parece mais feliz. E você está mesmo. Esse é o problema. A corrupção não parece corrupção quando começa a resolver suas dores. Parece apenas que você finalmente está recebendo aquilo que merecia depois de anos obedecendo regras que nunca favoreceram ninguém como você. Numa noite no centro da cidade, você conhece Clara. Ela trabalha na área jurídica. Inteligente. Engraçada. Discreta. No começo, ela não faz muitas perguntas. Vocês começam a se ver. 4 meses depois, ela já conhece seu apartamento, seu carro, seu relógio novo. Ela pergunta como um servidor público consegue bancar tudo aquilo. Você responde que faz consultoria por fora. Ela aceita a resposta, ou pelo menos finge aceitar. Então vem o erro. Numa terça-feira de março, você precisa atrasar um mandado para dar tempo de um grupo ser avisado. Era simples. Mas você falha. O mandado anda na hora. A operação acontece. 4 pessoas são presas. Uma delas é sobrinho de Carvalho. Ele não grita, não precisa. Te chama de lado no estacionamento e fala baixo. Explica que erro tem consequência, que as pessoas para quem vocês trabalham não são abstratas. Têm rostos, família, expectativa. Ele não te ameaça de forma direta, mas deixa claro demais quando menciona o seu endereço, o nome da sua irmã e o bar onde Clara costuma estar. Você pede desculpas. Promete que não vai acontecer de novo. Ele diz que acredita em você. Em seguida, entrega o próximo trabalho. Desta vez, é maior. Um caso de homicídio. Declarações de testemunhas que precisam ser alteradas, não apagadas. Apenas mexidas o suficiente para criar dúvida. O suspeito se chama Fabrício.
Um homem que provavelmente matou um atendente de loja por R$ 500. Você entra no sistema e altera horários, detalhes, pequenas frases que parecem irrelevantes isoladamente, mas que desmontam a cronologia. Fabrício é solto. Você recebe R$ 25.000. No banheiro da delegacia, você vomita e fica ali por longos minutos, apoiado na pia, olhando para o próprio reflexo, como se estivesse diante de um estranho. Mas mesmo assim você pega o dinheiro. Mesmo assim você continua. Clara termina com você em maio. Diz que você mudou, que está distante, que não sabe mais quem você é. Você não discute, porque ela está certa. A pessoa que você era há 2 anos não reconheceria a pessoa em que você se transformou. Em junho, a Corregedoria da Polícia Federal começa a investigar a unidade. Não você diretamente, pelo menos não no início. Casos demais desmoronando, arquivos demais sumindo, gente demais parecendo nervosa. Eles colocam um agente chamado Ramos para conduzir a apuração. Jovem, sério, reservado. Ele não bebe com os outros, não ri com os outros, não tenta parecer parte da casa. Carvalho diz para você relaxar. Diz que investigação interna quase sempre acaba em nada. Política demais. Gente demais envolvida. Mas pela primeira vez, você percebe nervosismo nele. Ligações feitas dentro do carro, conversas em estacionamentos, encontros discretos em vez de restaurantes. Você pensa em fugir, largar tudo, desaparecer. Mas para onde? Sua vida dos últimos 2 anos foi construída sobre dinheiro que você não consegue explicar. Seu extrato não fecha, seu padrão de vida não fecha. Seu carro, seu apartamento, seu relógio, tudo agora parece menos conquista e mais prova. Ramos te chama para uma conversa numa quinta-feira. Faz perguntas de rotina sobre procedimentos, movimentação de arquivos, fluxo de casos. Você responde com cuidado. Profissional, contido, ele anota, sem olhar muito para você. No fim, faz uma pergunta fora do roteiro. Pergunta se alguém já te abordou oferecendo dinheiro em troca de favores oficiais. Você nega. Ele anota, te agradece, vai embora. Você não ouve nada de Carvalho por 3 dias. Depois, recebe uma mensagem com um endereço. Uma lanchonete na estrada, longe o suficiente para parecer casual demais, perto o bastante para ser proposital. Quando você chega, ele já está sentado num canto afastado. Parece mais velho do que há alguns meses. Ele diz que Ramos já tem registros bancários, histórico de ligações, movimentações. Diz que o caso está ficando real. Diz que, a partir dali, as pessoas vão começar a negociar. Trocar nomes por redução de pena. Trocar lealdade por sobrevivência. Então pergunta se você vai aguentar. Você não responde. Porque não sabe. Porque lealdade. Há pessoas que te pagaram para destruir tudo em que você acreditava, nunca foi lealdade. Sempre foi medo com outro nome. Você dirige para casa em silêncio, seu belo apartamento, seu belo carro, sua bela vida construída sobre arquivos desaparecidos, testemunhos adulterados e um homem que deveria estar preso andando livre. Você conseguiu o dinheiro, o conforto, o alívio de não viver mais esmagado por preocupação financeira. E o preço foi simples. Tudo. Tudo aquilo que você achava que era. Tudo aquilo em que dizia acreditar. Em algum lugar, naquela mesma noite, a família de um homem morto tenta entender por que a justiça falhou, e a resposta tem o seu rosto. Não é uma abstração, não é só o sistema, é você. Você senta sozinho no apartamento, com as luzes apagadas, vendo os faróis dos carros atravessarem o teto. Cada veículo que desacelera lá fora parece poder ser o fim. Pode ser a Corregedoria. Pode ser a PF. Pode ser alguém do esquema querendo garantir que você nunca fale antes dos outros. Sua carteira funcional está guardada numa gaveta. Você não a usa há dias. Ela já não significa o que significava antes. Talvez nunca tenha significado, talvez o juramento sempre tenha sido apenas um conjunto de palavras bonitas que as pessoas repetem antes de descobrir como as coisas realmente funcionam. Você não é especial. Não é o primeiro a trocar integridade por dinheiro. E não será o último. Neste exato momento, em algum outro setor, outro jovem agente está ouvindo uma proposta parecida, fazendo as mesmas contas.
pensando se um sistema que exige tanto e devolve tão pouco realmente merece lealdade. E a resposta chega fácil demais. Não com um grande estrondo, não com uma decisão épica, só com um sim baixo, discreto, quase sem emoção. E quando você percebe, já se tornou exatamente aquilo que jurou combater.